Olá, galera do sétimo ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de ciências. Nesta aula, nós realizaremos a revisão da semana 3, onde nós falamos sobre a organização dos seres vivos e sobre sistema nervoso. Então, sobre a organização dos seres vivos, tudo começa aqui nos átomos, que são aquelas partículas fundamentais que compõem toda a matéria. Os átomos se combinam e dão origem às moléculas. As organelas são as estruturas presentes no interior das células, compostas pelas moléculas que realizam funções importantes. Então, com o conjunto das organelas, nós temos uma célula que realiza funções importantes no corpo. As células se juntam, se organizam, se agrupam e dão origem aos tecidos. Então, o tecido é um conjunto de células do mesmo tipo que tem a mesma função. Os tecidos, eles formam os órgãos formam os sistemas, O sistema é um conjunto de órgãos com o mesmo objetivo, com a mesma função, por exemplo, o sistema excretor, o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema reprodutor. Os sistemas todos juntos formam o organismo completo. Um conjunto de organismos de mesma espécie formam populações. Um conjunto de populações, diferentes espécies formam comunidades. Um conjunto de comunidades de diferentes espécies combinados aos fatores abióticos, os fatores de um ambiente, como por exemplo a água, a terra, o solo, o ar, e fatores abióticos, fatores não vivos, combinados com os fatores vivos, no caso os seres vivos, os fatores bióticos, formam os ecossistemas, e o conjunto de diferentes ecossistemas formam a biosfera, que é o conjunto de todos os fatores bióticos e abióticos existentes no nosso planeta. Depois nós falamos sobre o sistema nervoso, Esse sistema é importante, pois ele representa o centro de controle de inúmeras funções vitais do nosso organismo, como por exemplo o funcionamento dos órgãos, a movimentação do organismo, do corpo, A gente só consegue realizar essas funções devido ao sistema nervoso. A principal célula que forma o tecido nervoso, que forma o sistema nervoso, é o neurônio. Então, nós temos aqui o corpo celular, onde está localizado o núcleo, o material genético dessa célula e as suas organelas. Essas ramificações do corpo celular nós chamamos de dendritos. Esse prolongamento da célula, porque os neurônios eles costumam ser células longas para poder enviar informações por longas distâncias, para alcançar todo o organismo, são chamados de axônios. Os axônios são protegidos por células, por um conjunto de células que formam a bainha de mielina, e aqui no final nós temos a porção terminal desse neurônio. Então, as conexões entre os neurônios ocorrem entre os dendritos de um neurônio e o terminal axônico de outro neurônio. Então, aqui eu tenho dois neurônios, a informação chega aqui, é recebida através dos dendritos, percorre todo o corpo do neurônio, percorre aqui o axônio, até chegar aqui no terminal axônico, que é o finalzinho da célula, onde essa informação é passada para o neurônio seguinte, recebida pelos dendritos. Então essa informação viaja, percorre todo o neurônio e é passada pelo próximo, e assim sucessivamente. Então essas informações elas vão percorrendo, elas vão sendo enviadas por todo o nosso corpo, e as informações que estão sendo recebidas também vão sendo conduzidas até o centro de controle dessas informações, que é o sistema nervoso central. Essa comunicação entre neurônios é chamada de sinapse. Então, é a passagem de informações, de impulsos nervosos de um neurônio para o outro. Então, nós temos aqui o sentido da propagação do impulso nervoso, chegando pelo dendrito, saindo pelo terminal axônico, entrando pelo dendrito do outro, saindo pelo terminal axônico, e assim sucessivamente, até a informação chegar no seu destino. Então, na maioria das sinapses, a informação é transmitida através de neurotransmissores. Então, a substância química que viaja através dos neurônios, enviando e trazendo informações, são os neurotransmissores. Aqui nós temos, então, a divisão do sistema nervoso. O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso periférico e sistema nervoso central. O sistema nervoso central é composto pela medula espinhal e pelo encéfalo. E o encéfalo é formado pelo bulbo encefálico, cerebelo e cérebro.
Já o sistema nervoso periférico, que é esse aqui, né, que se ramifica e vai em direção à periferia do organismo, né, outras regiões aqui ao longo do organismo, é dividido em sistema nervoso autônomo ou involuntário e o sistema nervoso voluntário. O sistema nervoso autônomo está relacionado ao movimento dos órgãos, aqueles movimentos que nós não controlamos, como por exemplo o batimento cardíaco, o movimento respiratório, o movimento dos órgãos do sistema digestivo. Já o sistema nervoso voluntário está relacionado aos movimentos que nós controlamos, por exemplo, o movimento dos músculos, né? Então eu quero levantar meu braço, quero esticar minhas pernas, eu levanto, sento, tudo isso eu controlo, né? Eu quero levantar minha mão, então eu levanto, eu quero abaixar minha mão, então eu abaixo. Então são movimentos que eu controlo, então estão relacionados ao sistema nervoso voluntário. Iniciando agora o exercício de fixação 2, né? A correção do exercício de fixação 2. Número 1, quais são os níveis de organização dos seres vivos? Tudo começa lá nos átomos, os átomos se agrupam, formam as moléculas, depois nós temos as organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. 2. Qual a importância do sistema nervoso? O sistema nervoso envia e recebe informações para todo o corpo, fazendo com que o organismo seja capaz de realizar as suas funções vitais, como os movimentos, funcionamento dos órgãos, etc. 3. O que é neurônio? É a principal célula que compõe o sistema nervoso. 4. Quais são as partes do sistema nervoso central? O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e medula espinhal. 5. Qual a diferença entre o sistema nervoso voluntário e involuntário? O sistema nervoso voluntário controla os movimentos voluntários que executamos, como movimentos de mão, braços, pernas, etc. Já o involuntário, ou autônomo, é a parte do sistema nervoso que controla movimentos involuntários, aqueles que nós não controlamos, como o funcionamento dos órgãos. Iniciando a correção da atividade da semana 3, localizado lá no PET 1, na página 41. Número 1. Sabendo que existem diversos níveis hierárquicos de organização de seres vivos, identifique a partir da imagem o nível que mais se destaca. Então, nós temos aqui um exemplo de um sistema, né, o sistema esquelético. Aqui outro sistema, o sistema muscular, que é o conjunto de músculos. O sistema linfático, que é um conjunto de vasos linfáticos, por onde a substância chamada linfa, que percorre o nosso organismo, em um sistema paralelo ao sistema circulatório, que tem relação com o nosso sistema imunológico, protegendo o nosso organismo, então é um sistema também. Aqui nós temos um conjunto de diversos órgãos, né, formando o sistema. Aqui nós temos o sistema respiratório e o sistema digestivo, e aqui o organismo como um todo, que é o conjunto de todos esses sistemas. Então o que mais se destaca aqui é o organismo, que é um conjunto de sistemas. 2. Leia o texto abaixo e responda as perguntas que se seguem. O mundo dos insetos é predominante entre todas as espécies sobre a face da Terra, e quem domina esse vasto e estranho mundo, formado por pequenos seres, são as formigas. Pertencem à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e das abelhas. As formigas são insetos sociais que vivem juntos em colônias. Todas as espécies se agrupam em uma única família chamada de família Formicidae. Uma colônia de formigas de mesma espécie refere-se ao nível... Bom, então nós temos uma única formiga, um organismo. Então, um conjunto de organismos de mesma espécie é uma população. 2. A frase pertencem à ordem Hymenoptera, o mesmo grupo das vespas e abelhas, nos leva a entender que a ordem Hymenoptera de uma floresta pertencem a uma mesma. Então, nós temos ali um conjunto de diferentes populações, né? O grupo das formigas de mesma espécie é uma população, o grupo de vespas de mesma espécie é outra população, o grupo de abelhas é outra população. Então, tem um conjunto de população. Como é chamado um conjunto de populações? Comunidade. 3. Existem vários tipos de tecido muscular no organismo. Dentre as diferenças apresentadas por eles, podemos citar o número de núcleos nas células e também o tipo de contração que realizam. Então, nós temos diferentes tipos de tecidos. Tecidos são conjuntos de células de mesmo tipo e mesma função, e no nosso organismo nós temos diferentes tipos de tecidos. O coração é formado pelo tecido muscular cardíaco e sua estrutura completa forma um
órgão. Então, os tecidos, eles dão origem, eles formam os órgãos. 4. O sistema nervoso é dividido em central e periférico. Explique do que é formado o sistema nervoso central e quais são as divisões do periférico. Bom, o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e o sistema nervoso periférico é dividido entre sistema nervoso autônomo ou involuntário e sistema nervoso voluntário. 5. Com base na figura 11 e nos conhecimentos desenvolvidos na semana, explique o que é uma sinapse e o sentido da propagação do impulso nervoso. Então, sinapses são as conexões entre os neurônios, a passagem da informação de um neurônio para o outro, que ocorrem entre os dendritos, né, que é essa partezinha ramificada aqui do corpo celular de um neurônio. Então, esse impulso nervoso, né, essa informação ela vai percorrer aqui por todo o corpo do neurônio até passar para o outro neurônio, né? Então ele chega aqui no terminal axônico e é passado para o próximo neurônio. Então essa troca de informações, essa conexão entre um neurônio e outro é chamada de sinapse. E a propagação do impulso nervoso, o sentido do impulso nervoso é sempre dendrito, terminal axônico, passa para o outro dendrito, vai até o outro terminal axônico, passando para o próximo neurônio, né, para o dendrito do próximo neurônio e assim sucessivamente. Então por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês estejam acompanhando todas as aulas e fazendo todas as atividades. Nós estamos quase no final do primeiro bimestre, então mantenham suas atividades em dia. Caso vocês precisam de ajuda ou tenham dúvidas, é só me mandar mensagem lá no WhatsApp, lá no Google Classroom. Estou sempre à disposição de vocês. Eu vou ficando por aqui. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau.